aí, galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Geocast. Obrigado, ouvinte, você que nos acompanha todo episódio, seja muito bem-vindo, você que está chegando agora. O Geocast tenta publicar episódios mais ou menos aí uma vez por mês. Siga nossas redes sociais aí na descrição, siga nossa página em todos os tocadores de música para você ficar por dentro sempre que sair um novo episódio. No episódio de hoje um assunto muito interessante e muito importante, principalmente na época do ano que a gente está chegando agora. A gente vai falar dos deslizamentos, um problema muito comum em várias cidades brasileiras, sobretudo agora no período de chuvas que se inicia em novembro. E para falar desse assunto, eu chamei um especialista principalmente em solos, tem toda uma carreira de pesquisa aí na área de solos, trabalha na Defesa Civil de Niterói, então é uma pessoa altamente gabaritada para falar desse assunto. Estou falando do Marcelo Lemes. O Marcelo Lemes tem graduação em Geografia pela UERJ, mestrado e doutorado também em Geografia pela Universidade Federal Fluminense. O meu nome é Rômulo Weckenmiller e eu também tenho uma formação toda em Geografia, mestrado, graduação, mestrado, doutorado pela Universidade Federal Fluminense. Sem mais delongas, vamos à nossa entrevista. Fala galera, estamos de volta para mais um Geocast, hoje uma presença muito especial. Eu tô aqui com meu amigo Marcelo Lemes. E aí, Marcelo, beleza? Beleza, Romulão, beleza? Beleza, Marcelo que é doutor em Geografia, professor, já fez gravação de aula, participou de programa de TV, podcast é a primeira vez, né? Primeira vez, pô. Ah, moleque, agora... É a primeira vez, né? É isso aí, agora partiu pra carreira artística aí, ó, vai ser o novo Bruce Willis, faz um filme, sei lá. Pô, tá faltando isso, filme é novela, tô me inscrevendo aí pra fazer umas participações breves e depois eu decorar um roteiro. É isso aí, meu garoto, topa tudo. E hoje a gente vai falar de um tema muito interessante e muito importante. Eu tô gravando aqui de Petrópolis, ele tá gravando... Você tá em Niterói ou São Gonçalo? Niterói. Ele tá gravando de Niterói, que são duas cidades e tem um relevo bem movimentado aqui no estado do Rio de Janeiro, e sempre nesse período do ano a gente fica em estágio de atenção. Afinal de contas, a qualquer momento essas cidades podem aparecer aí no noticiário em relação a deslizamentos. Agora, Marcelo, já vou mandar logo de cara. Manda. Deslizamento, né? O pessoal costuma falar muito deslizamento, mas não é o único. Na verdade, deslizamento é um dos tipos de movimentos de massa. Existem outros, não existem? Sim, exatamente. Né? Na verdade, deslizamento ele é um termo mais genérico, né? Utilizado muito, principalmente pela mídia, para transferir a informação de que uma encosta se instabilizou. Mas o termo oficial mesmo, utilizado principalmente pelos autores de engenharia geotécnica, de geografia, é movimento de massa, né? Tanto é que as bibliografias internacionais, elas trazem mass movement ou landslide, né? Que é o termo aí utilizado para deslizamento. Contudo, né? Não existe assim um padrão para você informar que uma encosta está instável. Né, e o termo deslizamento ele se encaixou muito bem porque ele acaba representando grandes classes, né, de ocorrência de movimentos de massa que acontecem principalmente aqui na região sudeste do Brasil. E quando se fala em região sudeste, a gente tem que se atentar que não é só, né, esse núcleo aqui, região serrana, Niterói, São Gonçalo e município do Rio de Janeiro e Costa Verde, né? Porque essa região, sim, esses municípios que eu falei aqui, eles estão sempre em evidência quando o termo é esse, né? Movimento de massa e deslizamento. Mas se a gente pensar nas regiões metropolitanas, né? Todas elas têm um relevo acidentado, né? A maioria delas aqui da região sudeste, vai pensar ali em Vitória, né? Cariacica, aquela região toda ali. Aqui no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro mesmo, município, São Gonçalo, né? Niterói principalmente. E aí
É né? Costa Verde, Ubatuba, região litoral norte ali de São Essa Paulo, região tudo isso, né? associada aí à Serra dos Órgãos, né? Ela tem essa influência direta. Mas no Brasil isso se repete também, tá? Né, região metropolitana de Salvador, metropolitana de Florianópolis, né? Então a gente tem uma recorrência assim de áreas instáveis com um relevo ligeiramente acidentado, que sofrem muito com essas ocorrências de movimento de massa, porque estão próximo de regiões metropolitanas e são densamente ocupadas, né? Então, assim, o deslizamento ele acontece desde quando a Terra surgiu, né? Tá lá, Sim. surgimento do planeta Terra 4,5 bilhões de anos atrás, aí teve aquela época lá que começou a chover, pronto, dali já tem deslizamento, né? Mas isso não necessariamente oferecia risco, né? Matava o quê? Dinossauro, né? Não, e engraçado você falar sobre isso, porque geralmente as pessoas associam deslizamento a áreas de comunidades, de favelas, de construções inadequadas, e não necessariamente, né? As construções inadequadas são um dos fatores que podem ajudar a causar deslizamentos, mas existem outros. Sim, sim, né? Eu sempre costumo falar dessa forma, né? O movimento de massa, ele faz parte da evolução do relevo. O processo intempérico, ao longo do tempo, atuando, remove grandes quantidades de sedimento da superfície. O movimento de massa, como ele é um fenômeno, né? Ele acontece instantaneamente, remove, sei lá, quantos milhões de metros cúbicos de solo, rocha e outros materiais numa vezada só, né? Ele acaba tendo muitos fatores que o condicionam, né? Então, assim, a construção civil, a habitação, é só um deles. Tem todos os fatores, né, naturais, que é falhamento de rocha, permeabilidade do solo, tipo de cobertura vegetal, que isso é uma grande questão, a cobertura vegetal, Sim. né, que ela funciona tanto para o mal quanto para o bem, né? Posso explicar isso daqui a pouquinho, Não, né? aproveita e já vamos. Como assim? Dá logo uma flechada logo, né? Thiago, é isso aí, já tocou no assunto, já vral. Aqui no Porque assim, Videocast é assim. isso, os autores que a gente costuma estudar na geografia, né, eles sempre falam, e as propagandas da mídia também, né, a presença da cobertura vegetal é muito importante para estabilizar encostas. Né? Quando a gente vê um cenário de uma mata densa, né, uma mata fechada, porra, a presença ali da vegetação, ela é essencial, né? As árvores, os sistemas radiculares, eles se apoiam, se entrelaçam, se intercomunicam uns aos outros e formam uma grande rede de estabilidade, né? Mas quando a gente pensa no vegetal isolado, né, muitas vezes atrás de uma residência que já teve o talude cortado para a implementação de uma edificação, esse vegetal, às vezes uma mangueira, uma figueira de 3, 4, 5 toneladas, funciona muito mais como excedente de carga, funciona muito mais como uma alavanca em momentos de chuva, né? Porque você tem incidência de ventos e toda aquela folhagem, aqueles sistemas de galhos, funcionam muito mais como uma alavanca para disparar um movimento de massa de grande magnitude, que acontece muitas vezes associado a grandes árvores, né, do que propriamente gerando estabilidade do talude, né? Então tem toda essa questão, não vou cortar aquela mangueira que está atrás da minha casa, porque ela está estabilizando a encosta. Muito pelo contrário, às vezes ela está oferecendo muito mais risco do que se não tivesse nada ali. Né? Então tem toda essa questão, né, que envolve a vegetação e que envolve muitas vezes também a bananeira, né, que foi aí eleita como a grande vilã dos deslizamentos de 2010 na região serrana, na região sul, né, de Santa Catarina. A bananeira por si só não faz a encosta deslizar, né? Muitos artigos colocam isso, ela é como uma grande vilã. Aí um aluno veio me questionar uma vez, meu professor, eu moro em Rio Bonito, meu pai planta banana numa encosta inteira, há 50 anos, nunca deslizou a encosta. Eu falei, então, tive que respirar seco, engolir azedo, né? E aí eu tive que estudar um pouco mais sobre isso, né? A questão da bananeira, que quando ela está no meio urbano ali, entre as casas, que muita gente faz isso nas encostas, né? Eu percebo muito isso aqui em Niterói, em São Gonçalo, nas vistorias pontuais que eu faço pela Defesa Civil, né? A presença de algumas bananeiras atrás das encostas, assim, planta no meio da encosta e tal. Como ela tem um sistema radicular muito raso, uma folhagem muito densa, né? Ela acaba funcionando como um parador de vento, né? E aí, mais uma vez, funcionando muito mais como uma alavanca do que como um estabilizador de encostas.
né? Então, se você tem uma encosta atrás da sua casa, a melhor coisa para você cultivar é grama, né? Gramíneas, diversos tipos de gramíneas, umas de crescimento mais rápido, outra mais lento, plantar ali pequenos arbustos, né? Então, vegetação leve, né? Que não vai gerar um acréscimo de carga na sua encosta, que tudo que uma encosta, né, não estabilizada atrás de uma residência, ou na frente, né, a gente sempre fala atrás porque as pessoas costumam cortar, mas às vezes também pode ser na frente, né, na frente ou atrás de uma encosta, de uma residência, tudo que a encosta não precisa é carga, né, porque quanto mais carga, maior a possibilidade dela tensionar, e aí esse alívio de tensão vem através das rachaduras, das fissuras, que vão permitir a entrada de água, que vão propiciar os movimentos propriamente ditos. Não, e a gramínea, como você falou, pode acabar também contribuindo para o aumento da infiltração ali naquela região, né? Sim, sim, né? Mas a gramínea, sim, de certa forma, a gramínea ela absorve o impacto das gotas de chuva, sim. E o sistema radicular dela é pouco profundo, dependendo do tipo de gramínea que você, né, implementar aí no cultivo. Geralmente é a gramínea que a gente usa, que é endêmica, né, da Mata Atlântica, que é a Braquiária docubens, né? Ela é crescimento rápido, estabilidade rápida, raízes pouco profundas, então ela está ali mais para proteger a superfície do solo do que propriamente para gerar carga e aumentar exponencialmente a capacidade de infiltração do solo. Sim. E outro fator interessante também, né, isso aí você disse que normalmente na literatura chama de movimento de massa, mas no próprio colégio, né, isso está na grade lá do ensino médio como movimento de massa. E um dos fatores causadores lá que eu converso com os meus alunos é a questão das precipitações extremas, né, esses eventos extremos que você liga a televisão, choveu em tantas horas o que era esperado para o mês inteiro. Fica difícil planejar em relação a esses eventos extremos, que apesar de se chamar evento extremo, tem acontecido cada vez mais. E aí eu queria ouvir, você também, né, trabalha na Defesa Civil, tem todo um trabalho aí de prevenção, qual a dificuldade e a participação dessas precipitações extremas aí nos deslizamentos, né, nos movimentos de massa? Então, eu costumo dizer, né, uma opinião, que a chuva para a estabilidade de talude ela é uma desgraça, né? Por quê? Porque quando a gente está falando de áreas que não receberam em sua totalidade os atributos urbanos, né? Drenagem, pavimentação, estabilidade das encostas onde as residências foram instaladas, está falando de solo desprotegido e encostas cortadas muitas vezes através de autoconstruções. O próprio morador constrói a sua casa, implementa o seu terreno, então a gente não tem por completo um sistema de estabilização de encostas e drenagens das águas pluviais e as águas servidas. E isso gera um grande problema, porque quando você enfrenta uma chuva intensa, que são muito recorrentes, a gente pegar os registros históricos aí do Brasil, a gente vai perceber que pelo menos uma vez por ano tem uma grande chuva, né? A gente está numa região tropical, né? Que é verões chuvosos, a ideia é essa, né? Verões chuvosos. Então a gente tem 2 períodos da Defesa Civil. É o período de contingência, que começa agora e vai até abril, né? Que é de novembro a abril, e o período de preparação, que é de maio até outubro, né? Então, geralmente as chuvas mais intensas começam agora, então as defesas civis de Niterói, São Gonçalo, inclusive de Petrópolis, trabalham muito no atendimento à população, porque acaba gerando muita demanda, porque cada chuva a gente tem centenas de ocorrências, centenas de chamados, então a Defesa Civil, nesse período de contingência, ela trabalha prioritariamente atendendo a população. No período de preparação, ela vem preparando essas respostas, com projetos educativos, com projetos de mapeamento de áreas com maior ou menor risco, com ideias, de como mitigar os riscos em determinadas áreas do município, trabalhando em conjunto com a Secretaria de Obras, tudo isso para tentar o quê? No próximo verão, no próximo período de contingência, o risco ser cada vez
menor, né? Mesmo com a incidência de chuvas muito intensas, porque a gente tem que estar preparado para isso. Em 2010 foi muito atípico, né? Choveu 250 e pouco milímetros em poucas horas, né? Então foi realmente muito atípico, e a engenharia brasileira não estava preparada, não tinha registro, né? A nossa memória é muito curta, então assim, áreas que antes, né, em outras chuvas já foram acometidas por deslizamentos, por movimentos de massa, por rolamentos de blocos, acabam sendo habitadas novamente, né? Então, esses registros, eles precisam ser permanentes, né, e públicos, para que todo mundo consiga acessar isso de forma direta, né? E posteriormente, vale salientar, né, voltando da chuva de 2010, que a intensidade foi tão forte, né, que não teve sistema de drenagem na região serrana, na região metropolitana, no norte fluminense, que fosse capaz de conseguir distribuir e captar todo aquele volume de chuva, né? Então, assim, são eventos extremos? Sim. O que a gente vai aprender com esses eventos extremos? Ter mais cuidado, né, e investir muito mais nas ações de prevenção. Foi o que o município de Niterói fez, né? Depois de 2010, né, a Defesa Civil foi toda aparelhada, recebeu um prédio próprio, viaturas, equipamentos para poder fazer processamento de dados, de imagens, né, profissionais, uma equipe muito grande que trabalha aqui, tanto aqui quanto em São Gonçalo também. O município passou também por uma repaginação da Defesa Civil, abriu concurso, abriu vagas. Então, assim, para esse tipo de trabalho, você precisa de pessoas especializadas. E trabalhar com prevenção é o melhor fator quando se fala em chuva, né? Porque a chuva, ela é muito instável, né? Todo mundo sabe que no clima tropical é o quê? Inverno seco, verão chuvoso, né? Inverno frio e seco, verão quente e chuvoso. Mas a gente está morando aqui na região metropolitana, a gente sabe que essa linha, às vezes, ela é meio tênue, né? Então, muitas ocorrências podem acontecer fora do período de contingência. Mas, assim, a gente tem que se preparar ao máximo, né, para um evento extremo desse e ter respostas cada vez mais imediatas para a população, né? Tanto é que tem os sistemas de alerta e alarme que funcionam muito bem no estado do Rio inteiro e agora está passando por um processo de melhoria tecnológica, né, porque os sistemas de alerta e alarme, que são as sirenes, né, que tem aí em Petrópolis, Teresópolis, Rio de Janeiro, São Gonçalo, Niterói, Itaporaí, né, em dezenas de municípios do nosso estado, eles funcionam basicamente com a chuva, né? Então, assim, chegará de frente fria, índice pluviométrico, atingiu o máximo estudado anteriormente, ele aciona a sirene. Agora, existem alguns programas, alguns equipamentos e alguns sensores que relacionam, inclusive, a ocorrência da chuva, a intensidade da chuva naquele momento, com a umidade do solo, né? Então, isso talvez revolucione o acionamento das sirenes, né? Trabalhar com data logger, trabalhar com sensor em campo, porque às vezes chove muito, o solo não umedeceu, não tem porquê, né, acionar a sirene numa região de encosta. Vai acionar lá na região de baixada, que pode alagar. Na região de encosta, o solo precisa umedecer, né, para a sirene ser acionada. Caso contrário, não faz sentido, né? Porque muitas sirenes são acionadas, aí não desliza nada, não acontece nada, ela acaba que vai sendo descredibilizada pela população local com o tempo. Aí começa a tocar, ninguém sai. Começa a tocar, ninguém sai. Aí começa a reclamar, né? Porra, essa sirene gritando aí 3 horas da manhã, me acordou, porra. Então, assim, quanto mais acerto a gente tiver, melhor. O ideal é que ela toque sempre e não caia nunca. Sim, aqui em Petrópolis, rapidinho só te interrompendo, Petrópolis tem morro para tudo quanto é lado, né? Então, eu moro perto aqui da região central da cidade, então tem sirene para tudo quanto é lado, e elas é muito alta, né? Se propaga o som pelos vales e chega aqui na minha casa. Cara, é direto, uma chuva um pouco mais forte, uns minutinhos antes ali ela começa a tocar, e ela fica tocando, ela toca 3, ela toca 4 horas seguidas, e tem muito tempo que não acontece nada, é o que você falou, vai perdendo o crédito, né? E já aconteceu também da sirene tocar no meio do temporal, não estava tocando, quando estava chovendo aqui
na velocidade da luz aqui, o Cavaleiro de Cisne mandando vários golpes aqui, ela resolveu tocar. Pode diamante! Pá, na cabeça das pessoas. Aí como é que você vai sair de casa, né, no ápice da chuva? Então, ainda bem você como representante, não um representante, você não está representando nada, mas como uma pessoa que trabalha na Defesa Civil, é bom saber que eles estão aumentando aí a eficácia, né, a credibilidade desse sistema, porque ele é fundamental, ele salva vidas. Com certeza, né? Ele hoje é um dos mais eficazes, né, programas de prevenção. São os alertas alerta e alarme, né? Porque assim, tem o alerta e alarme, tem os aplicativos e o SMS, que a galera também se cadastra, né? Mandar o seu CEP. Sim. Vocês sabem o que é isso, mas ainda existe, chamado SMS, é uma mensagem que o celular envia fora do WhatsApp, né? Então assim, enviar um SMS para 4099 com o CEP da sua rua, você recebe informações climatológicas, né, com horas de antecedência. Chegada de frente fria, possibilidade de chuvas intensas no período da tarde. Então tu já fica ali, escabriado, né? Já se prepara, já mete o documento no bolso, já deixa aquela mala pronta. Isso. É merda, tu vaza fora. Porque as sirenes hoje, elas só tocam mesmo no evento da chuva, elas não tocam antes. Sim. Elas tocam porque elas são acionadas de acordo com o milímetro de chuva, a intensidade da chuva, né? Se é uma chuva de baixa intensidade, ela não vai tocar. Por mais que tenha previsões de chuvas intensas, ela só vai tocar na hora que ela atingir lá 45 milímetros por hora. Aí depende do município, tá? São Gonçalo é 45, aqui em Niterói é 50, acho que Petrópolis é 35 milímetros por hora. Aí a sirene aciona e geral tem que sair no meio da chuva mesmo. Isso aí é um grande problema. Por isso que quando a sirene toca, né, é muito importante que próximo da sirene tenha um ponto de apoio. Sim. Que é onde a galera vai correr para lá, né? Então, que seja uma igreja, que seja uma escola, um bar. Não, bar não, né? Aqui em Petrópolis teve um bar que ficou famoso aí na quarentena, tu viu? Eu vi. É o Bar do Zóio. Que é. Mas, Marcelo, explica para o ouvinte aí o que são coisas que ficaram para trás aí que é interessante a gente falar. 1 milímetro de chuva, me corrija se eu estiver errado, é 1 litro de água por metro quadrado. Exatamente. E você falou já algumas vezes em talude, o talude é o corte na encosta, né? Exatamente. A encosta, né? Muita gente confunde esse termo, né? Usa talude para encosta para talude, mas encosta é uma forma geomorfológica, né? Você tem um topo de uma encosta, a base, o sopé dela, né? A base, e ela é formada ali por diferença de nível entre uma linha de superfície. Já o talude é o corte que a pessoa vai fazer, né? O corte que o construtor faz naquela encosta, justamente para alocar a sua construção. Muitas vezes o corte é em 90 graus, aquele corte reto assim, né? O corte em 90 graus ele é muito mais propício a deslizar do que um corte em diagonal, 45 graus, né? Você mantém ali o ângulo de repouso dos materiais, né? Exatamente, porque quando você remove esse ângulo de repouso, você tem que construir um muro de arrimo. O muro de arrimo é um muro que vai estabilizar aquela encosta. E é importante esse espaço aqui, porque muro de tijolo, de bloco de tijolo, com cintas e colunas, não é considerado um muro de arrimo. Tá? Esse é um muro de dividir terreno. Né? Muro de arrimo ele tem que ter uma estrutura de concreto armado, precisa ter drenos, precisa ter área de distribuição de carga, precisa ter canaleta de drenagem. Então é uma estrutura não econômica, né? Cara. Para você fazer um muro de arrimo é muito caro. Então, se você vai construir numa área de encosta e não tem recurso para fazer um muro de arrimo, o mais indicado é que você não corte o seu talude em 90 graus para aproveitar o máximo do seu terreno, né? Que você deixe de aproveitar um pouco, faz um jardim ali naquele ângulo menor que você vai ter, né? Mas acaba que a galera quer usar muito, né, proporcionalmente o terreno, faz esse corte de 90 graus e aproxima muito a construção desse corte. Então são 2 erros em um só. Faz o corte de 90 graus e coloca a casa colada nessa encosta, né? Quando a encosta desliza, vai deslizar onde? Em cima da casa.
Sim. Então não tem ali uma área, né, de proteção, de repouso para aquele material, de recepção. Bom, a gente não está falando que não pode fazer esse corte de talude, mas você tem que ter o recurso para fazer. Como é que é o nome do muro? Muro de arrimo. Muro de arrimo, bem, bem bonito. Aí tem vários tipos de muro de arrimo, né? Mas aí é uma questão mais de engenharia. Aí tem concreto projetado para estabilizar a encosta, aí tem um muro de flexão, aí tem muro atirantado, muro grampeado, concreto grampeado. Então tem assim uma série de tecnologias construtivas que estabilizam encostas, né? Mas todas elas têm um ônus muito grande para quem vai construir. Ô Marcelo, já entrando aí então no campo da gente prevenir que esses eventos aconteçam, você falou sobre o muro de contenção, uma obra de engenharia complexa, né, que exige um profissional, que exige dinheiro investido. Agora, se eu tenho uma encosta que está um pouco degradada, eu tenho um sítio, por exemplo, não tenho interesse nenhum em construir, mas eu quero recuperar essa encosta. Na década de 90 falava em recuperação de encosta. Parece que as pessoas já pensavam, opa, taca eucalipto. Vrau, tacava eucalipto na porcaria toda. Depois ficava sem água, né? Drenava a água toda. O eucalipto é uma esponja de água do caramba. E ainda caía tudo em cima da casa do cara. Mas enfim, diz pra gente aí qual é a melhor maneira de você recuperar uma encosta. Assim, existe uma técnica, existe um padrão, ou vai de acordo com o bioma? Como é que é isso aí? Exatamente isso, né? A encosta urbana, né? A recuperação dela tem que ser de acordo com o bioma local. Mas assim, isso é um pouco complexo, né? Porque às vezes você tem um pedaço de terreno, uma chácara e tal, né? Encravada lá no meio de um adensamento urbano imenso, né? E você colocar lá espécies endêmicas, né? Geralmente o tempo vai demorar muito para aquelas espécies chegarem à idade adulta. Então são colocadas espécies de paisagismo mesmo, né? Coqueiros, né? Amendoeiras de crescimento rápido, gramíneas artificiais de crescimento, artificiais não, né? Invasoras, né? Não endêmicas, Sim. de crescimento rápido também. Na área urbana, isso é muito realizado. Quando a gente vai falar em área rural, porque a gente está falando aqui muito de área urbana, mas na área rural também acontecem muitos deslizamentos. Eles só não são registrados muitas vezes porque ele atinge lá 2 boi e 3 cabritos, né? E aí acaba que não gera um acidente geotécnico, não oferece risco à população, então não deixa ninguém vulnerável, né? Então assim, mas acontece porque a gente falou lá no início, é um fenômeno natural, né? E a recuperação de áreas degradadas, principalmente, né, que se conectam à área de proteção ambiental, tem que ser muito bem avaliada, tem que ser avaliada com todo cuidado. Aí em Petrópolis, principalmente, né, que a gente tem aí todo o Parque da Serra dos Órgãos envolvido, toda essa área de preservação imensa, que, porra, teve aquele velho que tacou fogo no carro lá, não pegou fogo. Pelo amor de Deus, cara. Desgraçado, tinha que tomar uma coça de umbigo de boi, né, mas às vezes a gente, na boa intenção, acaba também gerando um problema ambiental muito grande, né? Porque, vê lá, é a planta gramínea que já é endêmica da região, aí você substitui por uma de crescimento mais rápido, se você está nessa área de transição, você acaba criando um grande problema ambiental, porque ela acaba invadindo, né, a floresta nativa, e aí começa a consumir a vegetação endêmica, e aí começa invadir e vira uma invasora e talvez uma praga que vai precisar ser tratada posteriormente. Nada pode ser feito sem uma orientação profissional. E as prefeituras todas têm essa orientação profissional, principalmente para as populações mais carentes, né, que moram em regiões de comunidade, né, que não tem aí a forma de custear isso. Então as prefeituras têm esses programas de orientação, qualificando a população. As defesas civis sempre têm, né, que chamam núcleos de defesa civil, né, que geralmente vai lá no bairro, faz uma palestra e qualifica alguns moradores para serem voluntários de defesa civil. A defesa civil brasileira, né, que a gente está nos 3 entes federativos, federal, estadual e municipal, mas desde a esfera estadual atua muito nessa frente de formação de voluntários, né? Então, assim, é para qualificar mesmo a população, né? Gerar informação, gerar entendimento, percepção de risco, como que isso acontece, como perceber o risco, como se proteger desse risco e como não gerar novos riscos.
né? Porque a ideia de defesa civil, de movimento de massa, de sobrevivência, é você entender o que é um risco. O que te coloca em risco. Muitas vezes o jovem não sabe o que é isso, né? A gente, quando era mais jovem, a gente não sabia o limite entre a adrenalina máxima e a morte inevitável. É isso. Então, é isso. A gente já quase morreu várias vezes, que minha mãe não ouça. A gente quase morreu muitas vezes, aí depois a gente fica repensando assim, fala, caraca, mano, como eu me colocava em risco, né? A gente vai ganhando essa experiência, entendendo um pouco mais. Então, assim, a ideia do ente público, né, é gerar essa informação e preparar essa população, mas o processo educativo ele é um dos pilares, né? Então tem o processo educativo, o processo da prevenção, o processo da resposta, o processo da mitigação e, em todo caso, o processo da reconstrução, né? Porque quando acontece algum sinistro, né, aí tem todo um processo de preparação, né? Quem eu vou acionar prioritariamente? O Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, a assistência social, que ela não é muito evidenciada, mas ela é fundamental num evento de grandes ocorrências de movimentos de massa, porque ela que vai acolher aquela pessoa que foi atingida, que perdeu os seus pertences e que muitas vezes perdeu um ente querido também. Então aquela parte da acolhida são os assistentes sociais que fazem, né? Então a gente sempre evidencia muito a técnica, mas a parte humana ela é fundamental também, porque aí você vai cadastrar aquela pessoa, ela vai pleitear um aluguel social, vai entrar na fila do Minha Casa e Minha Vida, e muitas vezes quem perde os seus bens, ele tem prioridade nessas construções, nesses programas habitacionais. Então, assim, é um conjunto de elementos que vai gerar, né, a preparação para um grande evento de movimento de massa, por mais que ele não aconteça. Eu lembro que eu trabalhava numa escola uma vez, acho que foi ano passado, ano retrasado, nesse período que você falou de preparação, né, que é um período de seca, ou de menos chuva, foi o pessoal da Defesa Civil lá fazer a palestra na escola que eu trabalhava, porque a maioria dos alunos morava em áreas de risco aqui em Petrópolis. Então foi uma palestra super interessante, falando bem o dia a dia ali Exatamente, a da língua galera. da bancada, né? Não, e eles perguntavam, eles começaram com vergonha, adolescente tem vergonha, obviamente, mas deu 15 minutos de palestra, tava todo mundo perguntando, né? Então a palestra que estava planejada para durar 1 hora durou 2, tamanho interesse aí da molecada, né? Então você vê que é um assunto, principalmente em municípios que passam por isso, como é o caso aqui de Petrópolis, e não sei de onde você ouvinte está ouvindo, mas provavelmente você já passou por uma situação ou de deslizamento ou até de alagamento, algum problema relacionado à água. Realmente a educação ambiental é fundamental e ela começa na escola, né? Você já participou desse projeto em escolas, ou Marcelo? Já. Aqui em Niterói tem um projeto de NUDEC nas comunidades, né, que todas as comunidades, quase todas, né, recebem um treinamento, então vai na associação de moradores, faz toda essa preparação. Tem a parte de NUDEC condomínios, aí tem uma equipe que vai nos condomínios, né, porque tem muito condomínio aqui em Niterói, e tem a parte das escolas. Aqui em Niterói eu não participei ainda não, mas em São Gonçalo eu participava muito, né? Ia nas escolas, aí falava, tinha lá os simulados na escola, a gente fez um simulado de incêndio, Legal. simulado de deslizamento, simulado de chuva intensa, aí sai batendo de porta em porta, tem toda uma organização para sair da sala, primeiro forma uma fila, sai todo mundo andando, ninguém sai em passos rápidos, né? Sai todo mundo andando em passos rápidos, de mãos dadas, um ajuda o outro, o último a sair verifica tudo, fecha a porta, o professor vai atrás, né? Então, assim, de forma, não é perfeita, né, mas é um pouco organizada, para não sair aquela debandada maluca de igual quando bate o sinal e já vai geral para a fila da merenda. Sim, né? Quem chegar com fome vai ficar com fome, né? Rapaz, eu passei por 2 treinamentos desse na escola de incêndio. Um com o fundamental e outro com ensino médio. Por incrível que pareça, com o fundamental, fui lá orientando tranquilo, filinha, em dupla, descendo, dando espaço na escada para subir a equipe de socorro, foi tudo perfeito. Cara,
ensino médio. Cara, foi muito complicado. No meio do processo, o aluno voltou porque ele esqueceu o fone, que ele tem que ouvir música o tempo inteiro. O outro já aproveitou e já levou o sanduba, que ele, opa, vou aproveitar, vou ter mais tempo livre no recreio porque eu vou comer agora. Olha, complicado. Trabalhar com molecada é foda, mas às vezes dá certo, né? Assim, é questão da recorrência, né? O treinamento ele tem que acontecer com frequência. Exatamente. Primeiro gera impacto, fica todo mundo ali meio, né, escabriado, mas depois vira um hábito, né? Vira um hábito, né? Então, assim, lá em São Gonçalo tinha, né, teve um que os alunos maiores, né, ajudavam os pequenininhos que eram junto, né, fundamental. Olha que legal, né? Aí, porra, eu falei assim, porra, que legal, que bacana isso, cara. E isso cria uma mentalidade de prevenção, né, uma mentalidade de você ter aí pelo menos um pouco de empatia com o problema do outro, porque às vezes aquele monte de criancinha não vai conseguir correr, então se tiver um maior ajudando dois menores, já vai ter uma segurança um pouco maior, né? Um deslocamento mais rápido, mais fácil de acontecer, e cria uma ideia de união também, né? De uma ideia colaborativa para os alunos. Sim. E isso hoje é muito importante, trabalhar com a ideia de colaboração. Hoje mais do que nunca é o que a gente precisa. Exato, é porque essa ideia de colaboração depois, retomando os movimentos de massa, em comunidades a colaboração é fundamental, né? Porque se um vizinho falar pro outro de cima assim, pô, meu camarada, tua casa tá jogando água aqui dentro do meu quintal, vamos resolver isso aí? Pô, tem que ser resolvido, porque se o quintal de baixo, né, sofrer uma infiltração e deslizar, a casa do vizinho de cima vai junto, né? Então eles precisam colaborar uns com os outros, né? Num ambiente desse de construções, de autoconstruções, não tem espaço para individualismo, né? A sua água tá vazando, né? Porra, a água é do vizinho, vou deixar vazando lá 3 dias e não vou nem meter a mão. Ele não tá aí, quem mandou ele ir pra Iguaba passar o feriado, né? Vou deixar vazando essa porra aí. Se tu não for lá e não consertar aquilo, vai vazar no teu quintal, né? Vai gerar um risco para, sei lá, 7, 8, 9 famílias. Então é questão de colaborar, de meter a mão, de fazer junto, de fazer mutirão, né? Principalmente de limpeza, auxiliar, né, os servidores públicos nesse momento, porque você trabalhar numa comunidade, realmente é muito difícil a mobilidade, né, chegar os materiais de construção, né, chegar as equipes de limpeza, fazer tudo, porque são muitas vielas, muitas escadas, realmente a mobilidade diminui, né. Então, assim, quanto mais tiver, né, atividades colaborativas, mais fácil fica esse trabalho no ambiente mais, digamos assim... Uma comunidade mesmo, né? É um trabalho em conjunto, é a defesa civil, a associação de moradores, todo mundo que vier para somar tá valendo. Exatamente, até quem vier para criticar, desde que seja, né, aquela crítica construtiva, porque não adianta não adianta a gente ficar botando crítica construtiva, você não sabe do que se trata. Não, eu digo que você tem que criticar, mas já tem que chegar com uma solução. Beleza, tá criticando, tá errado? Tá, mas e aí, como é que você faria? Ah, não sei, então volta pra lá, ué. Cara, eu sigo exatamente essa linha. Pô, não gostei muito disso aí não gostei não, beleza, então qual a forma de fazer um pouco melhor? Não sei, mete o pé, tá errado, tá falando, falar até papagaio fala, né? Então, é melhor o papagaio dar mais engraçado, que filme bota no YouTube, ninguém vai querer assistir. Sai pra lá, pô. Mas, ô Marcelo, já encaminhando aí da nossa prosa, eu queria uma opinião sua sobre a perspectiva desses eventos. E eu queria, para apimentar aí essa pergunta, parece uma pergunta muito simples, mas esses dias eu li um artigo muito interessante que falava sobre o aumento das precipitações extremas e dava o exemplo da cidade de São Paulo, né, que na década de 30, década de 40 era conhecida como a cidade da garoa, e hoje não tem mais garoa, né? Hoje São Paulo praticamente vários... de chuva. É a cidade da tempestade, né? A cidade do alagamento. E aí esse artigo associava, ele tocava em 2 assuntos, um que as pessoas vão esquecendo, né, as paisagens antigas, você já até falou sobre isso, nossa memória é muito curta, e a outra, a questão da própria urbanização, a ilha de calor, mais asfalto, mais concreto, aumenta a temperatura, e aí quando chega uma umidade, geralmente numa temperatura mais baixa, esse choque de temperaturas gera aí chuvas, gera tempestades, chuvas frontais, etc. Então a probabilidade, né, do Brasil é continuar o processo de urbanização. Então
a probabilidade é mais chuvas extremas. E eu queria saber a sua visão aí dessas perspectivas para os próximos anos, que talvez não sejam tão interessantes para quem trabalha contra deslizamentos. Então, essa colocação é muito boa, porque ela calha exatamente com um grande questionamento que eu faço com todos os meus alunos. Eu ministro aula no ensino superior, nos cursos de arquitetura, engenharia civil, engenharia ambiental, geografia, né? E um questionamento que eu sempre faço para eles, que é qual é o nosso maior desafio urbano para as próximas décadas. E a gente discute muito sobre isso, e eu acabei chegando num consenso, eu e os meus alunos, tá? As minhas alunas, que a drenagem urbana, né, e o tratamento de esgoto, eles são hoje os grandes desafios urbanos das próximas décadas. Né? Muito além da mobilidade urbana, muito além da melhoria das condições de habitabilidade, né? Esses dois exemplos, essas duas, não chamo nem de exemplo, essas duas frentes, elas são muito grandes. Para resolvê-las, dezenas de outras frentes vão ser resolvidas juntas. Por quê? Quando a gente fala lá de deslizamento, de movimentos de massa, vou só dar falar aqui rapidinho sobre essa classificação antes de entrar na etapa final. Sim. Porque, de certa forma, os movimentos de massa eles se dividem em 4. Né? O primeiro é o fluxo de detritos, que é um deslizamento de alto impacto, grande volume e grande alcance, aquele material meio fluido, né? A água, lama, rocha, árvore, caso que tiver na frente ele leva. Os escorregamentos, que geralmente são em cortes de aterro, tá? Ou cortes de talude. Os rolamentos de blocos, ou queda de bloco, que acontece muito aí na região de Petrópolis e Teresópolis, porque tem muito afloramento rochoso. E, por fim, as subsidências, que são os afundamentos, que aconteceu em 2016, bem aí na duplicação da subida da serra. Não sei se sim, lembro. Buraco que aconteceu do nada, parece até que foi o Goku que veio ali, uma Cake Dama, e abriu um buraco do nada. Aquilo ali é subsidência. Então, essas 4 classes, elas contemplam várias outras classificações, mas elas são muito abrangentes. Então, assim, quando a gente fala de drenagem urbana e associa ela à estabilidade de talude, essa relação é muito próxima, porque nas comunidades, nas favelas, se existir um programa de concentração da rede de drenagem, de captação de água e esgoto, muitos movimentos de massa vão deixar de existir, por mais que você tenha chuvas intensas. E essa drenagem, ela não pode ser retirada e direcionada de uma encosta e jogada num vale que alaga comumente. Esse vale vai ter que passar por uma reformulação das suas drenagens para ele poder receber toda a água de chuva, que é oriunda das precipitações. Passa pelas encostas, passa por outras superfícies e acaba desaguando aí, geralmente na foz dos rios, que no nosso caso aqui de região metropolitana, acaba desaguando aqui na Baía de Guanabara. Então, assim, a perspectiva é que o aumento da urbanização continue, e se não existir, a gente tem até o marco aí, que aconteceu esse ano, que é o marco da drenagem urbana, e se tratar um pouco dessa água que vem chegando nas nossas superfícies e subsuperfícies, se não existir um programa efetivo de drenagem urbana, a quantidade de deslizamentos, no geral, vai continuar aumentando. Porque a gente coloca alguns municípios como modelo, Niterói, Petrópolis, Teresópolis, que muitas obras foram executadas, mas depois que essas obras foram executadas, mais casas se instalaram em novas áreas de risco. Sim. Então, assim, se a drenagem não acontecer, a infiltração vai acontecer, a dissolução das partículas vai acontecer e a instabilidade da encosta vai disparar um movimento de massa. Então, assim, satura o solo, O solo deixa de se comportar como sólido e se comporta como líquido. Exatamente, perde a coesão e passa a repelir as partículas. Então, assim, um grande programa de drenagem urbana no Brasil inteiro, nessas áreas
né, mais declivosas, solucionaria grande parte desses eventos. Então, assim, a minha perspectiva é que esse programa exista, né, que ele efetivamente exista, e que a gente repense um pouco sobre as formas de habitação em ambientes urbanos, né? Porque quanto mais a gente criar ilhas de calor, mais difícil vai ficar para a gente, não somente na ocorrência de chuvas, tá, gente? Sim. Mas uma coisa que eu me preocupo muito, além de isso, é com a qualidade do ar, né? Então, assim, a nossa respiração, a nossa sobrevivência num ambiente que já é tão difícil, se a gente continuar com a ideia de formação de ilha de calor, além de não, né, melhorar em nada a estabilidade dos taludes, ainda vai piorar a nossa qualidade de vida por conta da inalação aí de diversos aerosóis que geram complicações graves respiratórias. Mas o movimento de massa está aí, né? É natural. Só rapidinho, Marcelo, isso abre espaço para uma série de carreiras, né? Você tem a geografia e geologia atuando nessa área de estabilização, monitoramento de encostas, etc., mas a questão da ilha de calor entra aí engenheiros, arquitetos, né? Já tem hoje, é muito caro ainda, mas enfim, asfaltos permeáveis, arborização, técnicas de arborização, teto verde, parede verde, uma série de técnicas aí da arquitetura e da engenharia que podem ajudar a diminuir o efeito da ilha de calor. Então tem um monte de oportunidade de emprego aí se você pensar numa perspectiva ambiental para o futuro que você está definindo aí para gente. Exatamente, e não somente da parte técnica, né, da efetivação das construções, mas também da parte de saúde, da parte de manutenção, né, assim, vai beneficiar uma série de profissões, né, geografia, biologia, engenharia, aí tem a galera do jurídico, que tudo isso precisa passar por jurídico, tem a galera da saúde, que vai amparar as pessoas, da assistência social, um leque muito grande aqui, ad hoc, né, multidisciplinar, para fazer tudo isso funcionar, né? A galera do TI, a gente nunca pode esquecer, né? A galera do TI é muito importante, porque tudo nosso hoje é informatizado, né? Sempre que der quando dá merda, quem está atuando é o TI, né? Então, pessoal da climatologia, então tem um monte aí de profissão que se adequa aí a essas demandas emergenciais para o futuro muito próximo. É uma equipe interdisciplinar, né, cara? E a perspectiva cada vez mais é essa, você deixar de trabalhar ali no seu cantinho e trabalhar em espaço aberto, conversando com todo mundo. Mas se for para criticar, tem que dar solução. Exatamente, não chega com crítica não construtiva, não. Ninguém ouve, né? Melhor botar uma música da Iron Maiden e ficar deixando o cara falar sozinho. Aquele aluno que teve que pegar o fone de volta na sala pegando fogo. Eu lembro, rapaz, eu trabalhei quando eu era mais novo numa gráfica, junta uma galera muito grande, zoeira ferrou, né? Então quando o cara ficava enchendo muito o saco, criticando o trabalho dos outros, o pessoal já ia lá na geladeira e já sumia com a quentinha do cara. Pronto, vai criticar a fome. É lógico que é uma brincadeira, né? Uma brincadeira. Mas, Marcelo, queria agradecer a sua presença, é sempre um prazer ter um amigo aqui no Geocast, mas mais do que um amigo, uma pessoa altamente gabaritada para falar desse assunto, especializada. Então, queria agradecer sua presença aqui no Geocast e aproveita aí esse finalzinho, faz aí o teu jabá, dá teu recado final, você tem canal no YouTube, fala onde se as pessoas quiserem encontrar o Marcelo Lemes, ele ainda não está na novela, mas ele está onde? O Marcelo Lemes tem uma ação muito grande no Instagram, né? Tem um alcance muito grande lá no meu Instagram, que é @MarceloWLemes, e quem procura pelo nome é Professor Marcelo Lemes. A gente se encontra aqui na Prefeitura de Niterói, na Universidade de Sá, a gente se encontra na Universidade Federal Fluminense, na Fundação Euclides da Cunha, e tem um canal lá no YouTube que ele está meio estacionado, né, por conta aí da ação. Eu trabalhei aqui na linha de frente do Covid-19, né, mas ele vai retomar agora a atividade do canal Geotecnosolo, com o professor Marcelo Lemes, falando um monte de coisas sobre solo, desde a produção agrícola até a mineração. Então, assim, vocês me acham em muitas mídias por aí. Se vocês botarem no YouTube, vai aparecer meu nome, uma porrada de entrevista. 71 é assim, né? Vai sair dando entrevista, não sabe nem o que tá falando direito. O negócio ligou a câmera, ela acendeu a luz, a gente tá lá gravando. Não, que isso. Então, assim, no Instituto Pavimentar. Então, estou associado a um monte de coisa.
Então é Não fácil. fala isso não, Marcelo. A gente brinca, a gente se diverte, mas você é uma pessoa altamente capacitada para falar desses assuntos. Se você é convidado, é porque você é competente. Parabéns pelo seu trabalho. Porra, E espero te ver mais vezes aqui no Geocast. Com certeza, Rômulo. Eu que agradeço. Parabenizo aí pelo projeto do Geocast, uma iniciativa aí fenomenal, né? Do Rômulo que fica falando que a gente é gabaritado, mas ele também é, tá, gente? O Rômulo é doutor em geografia, professor aí das melhores escolas do município de Petrópolis, um grande amigo de vida, de laboratório, de academia, né? Então, Rômulo, espero vê-lo aqui, não somente aqui no Geocast, mas naquele churrasco que você for fazer na sua casa. Opa, vamos. Deixa a vacina entrar aqui no meu braço, tu vai ver. Eu vou morar na rua, já avisei aqui em casa, ó. Já acabar a quarentena, passou a pandemia, tem vacina no meu braço, eu vou morar na rua. Não, eu falo o seguinte, que eu fiz a quarentena em casa, agora eu vou fazer quarentena na rua. Vou ficar 40 dias na rua, né? Quem quiser me procurar, bota no Google Maps. É isso aí, Marcelão. Um abraço, hein? Valeu. Valeu, Rômulo. Tchau, tchau, galera. Um abraço. O episódio de hoje foi muito importante para entendermos um pouquinho da dinâmica dos movimentos, dos vários tipos, né, de movimentos de massa que comumente a gente chama de deslizamentos. Vem chegando aí o período de chuvas e é interessante que você, ouvinte, caso viva numa área de risco ou conheça alguém que mora numa área de risco, instrua essa pessoa a sempre ter acesso ao site da Defesa Civil do seu estado. Estou falando aqui do estado do Rio de Janeiro e tem um serviço aqui na Defesa Civil do estado do Rio de Janeiro que é muito interessante. Você pode mandar uma mensagem de texto, SMS, né, para 40199 com o seu CEP. E sempre que tiver algum alerta de chuvas fortes, alagamentos ou possíveis aí deslizamentos, a Defesa Civil vai te avisar antes para que você possa se programar ou para que você possa se direcionar a um ponto de apoio. Então busque saber onde é o ponto de apoio do seu bairro, busque respeitar os alertas sonoros da Defesa Civil e entre sempre no site da Defesa Civil do seu estado para saber quais os melhores procedimentos em caso de catástrofes. E como o Marcelo bem falou ao longo do episódio, todo o período de seca, né, o período outono, inverno do ano, é interessante você ficar de olho que a Defesa Civil atua no sentido de prevenir os desastres. Então, viu uma rachadura, viu algum problema na sua localidade ou na casa do seu vizinho, entre em contato com a Defesa Civil, que os técnicos irão fazer uma visita técnica e tentar entender ali o que está acontecendo e avaliar se é perigoso ou não. Muito interessante todas as dicas que o Marcelo deu para tentar prevenir, e a mais interessante delas é a educação ambiental. A partir do momento que você entende um pouco do funcionamento ali do solo e da questão da inclinação, das chuvas extremas, né? Na hora de fazer uma obra na sua casa, de cortar uma encosta, né? Cortar o talude, para usar o termo mais técnico, é sempre importante ter um acompanhamento profissional adequado. Para quem quiser se aprofundar mais, aí já fugindo um pouco do assunto também, tem um documentário muito interessante chamado Kiss the Ground. Não tem tradução, procurei até aqui no Netflix se tem alguma tradução, mas eles colocaram o nome em inglês mesmo. Kiss de beijo, né? E the ground é a terra, como se fosse beije a terra, mas numa tradução minha aqui, né? É um documentário lançado agora esse mês, né? Agora no mês de novembro, muito interessante. A direção executiva é da Gisele Bündchen, né? Então foi o primeiro projeto dela aí. Ela que já é ligada a vários projetos da área ambiental, ela que fez a direção executiva desse documentário. E esse documentário mostra a importância do solo para a diminuição de catástrofes, né? Dentre elas o próprio aquecimento global. Então uma série de questões interessantes sobre o funcionamento do solo, sobre a agricultura, a maneira como nós nos alimentamos. Então, Kiss the Ground, disponível no Netflix desde agora, né, no início do mês de novembro de 2020.
É isso, galera. Obrigado a você que chegou até aqui. Caso se interesse por algum outro episódio, passa o dedo aí, deve ter mais algum assunto que te interesse. Te vejo numa próxima. Valeu, falou!